Fala rapaziada, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo aqui do canal. Eu me chamo Renan William e essa é a RWA Loteria. O vídeo de hoje é mais uma apresentação de algum dos nossos projetos e como também na nossa oficina, né? A nossa oficina fica dentro do nosso apartamento, né? O espaço assim não é um espaço tão grande, mas é o suficiente para a gente realizar aqui as regulagens e montagens de instrumentos musicais e alguns projetos. E quando a gente vai estar realizando a construção de um instrumento musical, case, pedalboard, eu uso a garagem da casa dos meus pais, que é uma garagem muito bem estruturada, toda coberta. Isso já ajuda bastante na realização desses projetos. Vou mostrar um pouquinho então da nossa oficina e também de alguns projetos já realizados e concluídos. Essa é a nossa oficina, a nossa bancada de trabalho. Nós digamos que esse é o quarto compartilhado, porque tem um guarda-roupa planejado de um lado, com a sapateira, e nesse lado nós temos aqui a nossa oficina. Eu com a minha esposa, a gente chegou aqui a um consenso de que seria esse o espaço ideal para nossa luthieria. Enfim, então, quando a gente construiu essa bancada, a gente fez de acordo com as ferramentas que nós temos, né, e o espaço também. Então, para nossa luthieria, essa bancada ela supriu as necessidades. Enfim, na parte de baixo ali ficou um nicho com algumas ferramentas que a gente usa. Aqui é uma tampa basculante com um nicho maior também, né, com alguns materiais para acabamento do instrumento musical e algumas ferramentas que são maiores, né? Aqui é um gavetão, que ela tem ali parafusadeira, furadeira, entre outras ferramentas manuais. E também cabe aqui as duas bolsas que eu uso para transporte das ferramentas quando eu vou lá para a garagem da casa dos meus pais. Essa primeira gaveta, eu usei também um EVA ali no fundo para estar deixando organizadas as ferramentas, né? Porque assim, quando abre e fecha a gaveta, não tem aquela coisa chata, né? Porque é metal, delas ficarem escorregando para lá e para cá e ficando tudo bagunçado, uma coisa que eu não gosto. Mas enfim, do jeito que ficou aqui, é do jeito que eu queria. Então, aqui nessa gaveta tem todos os gabaritos e algumas ferramentas que eu uso aí na retífica de instrumento, né, dos trastes, uso na regulagem dos instrumentos e até mesmo na construção. Então, ficou bem organizado, no meu ponto de vista. E essas são as ferramentas que eu uso no dia a dia. Aliás, todas, mas essa daqui dessa gaveta que eu uso mais. Aqui são algumas ferramentas auxiliares, né, que eu usei também o EVA para fazer uma divisória. Alicate, multímetro, paquímetro, caneta, algumas coisas que eu uso. Enfim, e entre outros da parte elétrica, né, acabamento aqui das etiquetas que a gente faz aqui da nossa marca. A chave Allen, algumas chaves pequenas, então elas foram colocadas aqui nessa gaveta. Aqui ficou dois nichos, né? Um para o amplificador que eu faço o teste dos instrumentos musicais. Aqui alguns apoios, né, para os braços dos instrumentos que a gente fez aqui na nossa oficina. Aqui alguns produtos para limpeza da bancada. Essa é a desengrossadeira, que eu uso bastante ela, né, na construção de instrumento musical. E até mesmo para estar dando acabamento, né, em algumas peças em madeira. Bom, essa é a Vigorelli, né, a maquininha de costura que a minha mãe tem, que era da minha avó. E ela acabou ficando comigo pra gente estar fazendo costuras, né, dos cases. E ela costura até couro, né? O couro tem em torno aqui de uns 3 a 4 milímetros. Na verdade, acho que uns 3 milímetros no máximo. E ela costura bem. Enfim, pedestal, né, pra gente estar usando aqui na bancada. Fiz uma adaptação, né? Coloquei aqui uma parte de acho que é eletroduto, para segurar essa mola, para que na hora que a gente vai estar fazendo aqui o prensa-traste, né, eu não preciso ficar nesse movimento de vai e volta, que isso aí também é cansativo. Então ela automaticamente aqui ela já faz esse trabalho. Aqui tem uma peça nossa de bronze que a gente mandou fazer, né, para estar fazendo as nossas etiquetas para colar aqui nos cases. Aqui é o nosso logotipo aqui da nossa luthieria. Uma ferramenta que a gente criou aqui na nossa oficina, né, que é para sacar bucha dos instrumentos musicais. A
gente também fez aqui o nosso flat bender. Então, tá aqui a nossa bancada. Vou mostrar também uma ferramenta bastante curiosa para vocês aí, que já existe no mercado, né, com patentes, mas enfim, por conta do custo do nosso projeto, a gente criou uma ferramenta que auxilia bastante na retífica de traste, já que a gente vai para ela aí. Então essa é a nossa bancada da nossa oficina. E aqui, né, o nosso mini gaveteiro com toda a parte elétrica e eletrônica do instrumento musical. Tudo que tem ali é o que a gente usa para estar fazendo aí a parte elétrica. Depois que a gente falou um pouquinho sobre a nossa luthieria, nossa bancada, sobre algumas ferramentas, agora a gente vai partir aqui um pouquinho das coisas que a gente faz. Então eu montei aqui, praticamente aqui um pequeno stand, bem básico, mas para mostrar um pouquinho do que a gente já realizou aqui na nossa oficina. E voltando aqui para nossa bancada, realmente o nosso neck jig ele ficou muito lindo e deu aqui para nós aqui o resultado esperado. Vamos lá para o nosso stand. Essa é a nossa ferramenta, né, a ferramenta que eu havia falado anteriormente. Então esse é o famoso neck jig, só que esse é o neck jig da RWO Luthieria. A gente baseou em cima de imagens, né, que essa ferramenta já é existente no mercado, mas com um custo, né, elevado que se encontra, a gente achou melhor correr atrás de tudo para conseguir desenvolver essa ferramenta. Mas não tem nenhum projeto disponível na internet que passe as medidas, então a gente baseou em cima dos instrumentos que a gente regula mesmo, né, que são algumas medidas padrões. Então a gente estipulou aqui a altura máxima e mínima, e assim a gente conseguiu construir aqui o nosso neck jig da RWO. Chegamos então ao nosso stand dos nossos projetos já realizados, né? Essa é a nossa tele. Então essa tele ela vai estar recebendo o nosso logo, né, da RWO Luthieria no headstock, né, que estava em projeto ainda, a gente já terminou. Mas enfim, essa é a minha tele. Eu fiz ela em torno de um ano atrás. E enfim, e só agora a gente conseguiu definir aqui um logo bacana para nossa luthieria. Então ela vai estar recebendo o logo esse ano. O corpo dela é em cedro, o braço é marfim, escala pau-ferro, pintura vintage, ponte da Wixon, tarraxas Wicker, ferragens da Hammer, a parte elétrica é Alfa e os captadores são Malagoli. Agora vamos para o nosso case, é um case um pouco mais vintage também para estar acompanhando aqui o acabamento da nossa guitarra. Parte interna, a guitarra ela fica na diagonal e nesse cantinho aqui eu coloco a fonte com um pedal ou uma pedaleira que eu tenho, né? Aqui fone e tudo mais, os cabos. Então esse foi aqui o nosso case, né? Foi um dos primeiros que eu fiz quando eu terminei a minha guitarra. E fiz também esse pedalboard, né, para colocar os dois pedais que eu tenho e a minha pedaleira. Então isso aqui é o suficiente para mim poder estudar e tocar aqui em casa. É um acabamento um pouco mais vintage também, acompanhando ali o modelo do nosso case. Esse é o basculante, então tem meu filtro de linha com algumas fontes, né? Se quiser também colocar aqui uma fonte, né, eliminando essas pequenas fontes de cada pedal individual, dá para colocar também. Coloquei aqui entrada e saída 10. Essa é a penúltima que eu fiz, né, dos pedalboards. Ele é um pouquinho menor, só que tem um acabamento até melhor, né, que esse aqui é mais básico, né, que foram os primeiros que eu fiz. E a gente vai evoluindo com o tempo. Então esse daqui eu vou postar, esse case que já é para um dos meus clientes, né, mas está aqui para estar fazendo aqui então parte do nosso vídeo com acabamento bem melhor, né? Conforme o tempo a gente vai aprendendo tudo, a gente vai evoluindo mais. Enfim, né? Então ficou um case bacana, né? Com acabamento melhor, né? Com a cor até um pouco mais que se destaca, a costura bem diferente, né? Essa costura aqui é uma costura mais básica e essa daqui eu já consegui fazer um pouco melhor, né? Então ela tem aqui uma emenda bem bacana. E essa é a parte de baixo dele, né? Então aqui você consegue colocar pedais com velcro ou até mesmo
um pequeno pedalboard já com os pedais alocados, como se fosse praticamente aqui uma estrutura que desse para colocar em cima dessa, né? Então tem o velcro aqui, a cinta de nylon com velcro, e ela vai estar segurando aqui, né, o pedalboard, né, que como eu fiz baseado em cima do que ele queria. Então aqui ele vai chegar, vai colocar o pedalboard que ele já tem, né, e essa cinta de velcro ela vai estar segurando. Então isso daqui são alguns dos nossos produtos que a gente já fez, né? Todos eles recebem esse pezinho de silicone, que ele é antiderrapante, e fora o acabamento também, que eu achei espetacular. Nosso cliente também, ele gostou bastante, então ele pediu para estar fazendo isso. Então aqui são alguns dos nossos projetos finalizados, né? E cada vez mais a gente vai buscando melhorar aí a cada dia. Finalizando então o vídeo de hoje, vamos aos agradecimentos. Agradeço a Deus primeiramente, né, pela vida, pela saúde, né, por tudo que eu tenho realizado através das mãos dele. Agradeço também ao apoio, né, ao incentivo e toda a ajuda que minha esposa tem me dado, né. Agradeço também aos meus pais, a minha irmã, né, que me ajuda bastante lá no espaço que eu tenho lá na casa dos meus pais, né, que é o espaço que eles cederam. Então também, né, tenho que ser grato a isso. Agradeço aos meus clientes, a vocês que estão assistindo esse vídeo, né, que espero que vocês possam acompanhar os próximos trabalhos, né, que vocês possam dar uma força para o nosso canal. Enfim, e duas pessoas também em especial, que é o Daniel Mesquita, que é um professor aqui na cidade, professor renomado, muito bem conhecido aqui no Brasil, e ele tem apresentado os alunos dele a RWA Luthieria. E ele apresentou também uma pessoa que eu considero bastante, que tem sido um professor para mim também, que é o Clodoaldo Pirajá. O Clodoaldo Pirajá é um grande luthier aqui no Brasil, muito bem renomado também, cara, muito bem conhecido, e executa um belo trabalho. Enfim, finalizando então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo, e até a próxima, e fique com Deus. Forte abraço.